Chitta, a mente. Ao usar a mente como um fundamento da atenção plena, existem 3 aspectos a considerar. Primeiro, a mente interna. Segundo, a mente externa. Terceiro, a mente em si mesma. A mente interna se refere a uma condição exclusiva do coração quando ele não está envolvido com nenhum outro tipo de preocupação. A mente externa se refere à sua interação com objetos externos, tais como visões, sons, aromas, etc. A mente em si mesma se refere ao ato de individualizar qualquer aspecto da mente à medida que ele surge, quer seja interno ou externo. Quanto aos estados da mente interna, existem 3. Raga Chitta, um estado mental pleno de desejo, paixão. Segundo, Dosa Chitta, um estado mental de raiva, irritação, desprazer, aversão. E terceiro, Moha Chitta, um estado mental nebuloso, turvo ou confuso, em que a mente é incapaz de levar algo em conta. Em resumo, delusão. A mente externa também está dividida nos 3 mesmos estados, cobiça, raiva e delusão. Mas se diz que eles são externos porque uma vez que qualquer um desses estados surja, eles tendem a sair e se unir a algum objeto externo que serve para simplesmente agravar ainda mais o estado original de cobiça, raiva ou delusão. A mente então não entende os seus objetos de maneira clara ou verdadeira. O seu conhecimento se perde em várias direções, distante da verdade, vendo, por exemplo, beleza nas coisas que não são belas, constância nas coisas que são impermanentes, prazer nas coisas que são dolorosas e um eu nas coisas que não possuem um eu. Todas essas coisas são os aspectos da mente externa. A mente em si mesma se refere ao ato de escolher um entre qualquer um desses aspectos da mente. Por exemplo, às vezes a cobiça surge, às vezes a raiva, às vezes a delusão. Qualquer aspecto que esteja surgindo no presente, identifique-o. Com a sua plena consciência firmemente estabelecida, dirija a atenção plena para esse aspecto da mente, sem fazer referência a nenhum outro objeto, e sem permitir que qualquer expectativa ou desejo surja naquele momento mental em particular. Depois, foque sem hesitação na investigação daquele estado mental, até que você entenda a sua verdade. A verdade desses estados é que, algumas vezes, quando surgem, eles se inflamam e se espalham. Às vezes eles desaparecem. A sua natureza é surgir por um momento e depois se dissolver, sem possuir nada de substância ou valor. Quando você tem por objetivo examinar as coisas dessa forma, com a sua atenção plena, plena consciência, e os poderes da investigação concentrada firmemente estabelecidos, então nenhuma dessas contaminações, mesmo que elas apareçam, terão a oportunidade de crescer ou se espalhar. É como cestos ou vasos usados para cobrir as alfaces novas. Se ninguém remover os cestos, as plantas nunca terão como crescer e simplesmente irão murchar e morrer. Assim, você tem que manter a sua plena consciência em cada estado mental no momento em que este surgir. Mantenha a atenção plena constantemente se referindo ao seu objeto e use os seus poderes de investigação concentrada para penetrar as contaminações de forma a sempre mantê-las afastadas do coração. Colocando de outra forma, todos os estados mentais mencionados acima seriam as sementes de alface.
A atenção plena seria o sexto. A plena consciência é a pessoa que espalha as sementes, enquanto que o poder da investigação concentrada é o calor do sol que as aquece. Até agora nós mencionamos apenas os estados mentais ruins. Os seus opostos são os estados mentais bons. Viraga Chitta, a mente livre do fogo da cobiça. Adosa Chitta, a mente livre do aborrecimento ou raiva, que conduzem ao prejuízo e à ruína. E Amoha Chitta, a mente livre da delusão. A mente livre da delusão, embriaguez e mal-entendidos. Esses são estados mentais benéficos e habilidosos, Kusala Chitta, que formam a base de tudo que é bom. Quando eles surgirem, mantenha-os e observe-os para que você possa vir a conhecer o estado da sua mente. Existem 4 níveis de estados mentais bons. Primeiro, Kamavachara Bhumi, que é o nível da sensualidade. Segundo, Rupavachara Bhumi, o nível da forma. Terceiro, Arupavachara Bhumi, o nível sem forma. E quarto, Lokutara Bhumi, o nível transcendente. Primeiro, o nível da sensualidade. Um estado mental surge e se conecta com um objeto benéfico e hábil. Qualquer visão, som, aroma, sabor, tangível ou ideia que possa formar a base para estados mentais benéficos e hábeis. Quando a mente se encontra com o seu objeto, ela fica feliz, alegre e contente. Neste caso, estamos nos referindo aos objetos sensuais que são bons para a mente. Se você fosse se referir aos paraísos da felicidade sensual, da forma como eles aparecem dentro de cada um de nós, a lista seria a seguinte: visões que podem formar a base para estados mentais benéficos e hábeis representam um nível, sons representam outro, e o mesmo se aplica aos aromas, sabores, tangíveis e ideias. Juntos, elas formam os 6 níveis do paraíso no nível da sensualidade. Segundo, o nível da forma. Um estado mental surge por pensar, vitaka, em um objeto físico que serve como tema da meditação, como por exemplo a respiração. E depois a análise, seria vichara, do objeto sob seus vários aspectos, ao mesmo tempo assegurando que a mente não escape do objeto, ekagata. Quando a mente e o seu objeto se unificam desta forma, o objeto se transforma em luminosidade. A mente fica descarregada e pode relaxar de suas preocupações. O êxtase, piti, e a felicidade, sukha, surgem como resultado. Quando esses 5 fatores surgem na mente, ela entrou no primeiro nível de jhana, o estágio inicial do nível da forma. Terceiro, o nível sem forma ou imaterial. A mente se solta do seu objeto físico no nível da forma, mas ainda está apegada a uma noção mental muito sutil, o jhana do espaço infinito, por exemplo, em que você está focado numa sensação de vazio sem que nenhum objeto físico ou imagem passe pelo seu campo de atenção, de forma que você é incapaz de conhecer toda a sua extensão. O que na verdade aconteceu é que você se encolheu e está escondido internamente. Este não é o tipo ir para dentro para conhecer, que surge ao realizar o trabalho. É o ir para dentro para conhecer, que surge de querer fugir. Você viu os defeitos do que surge fora de você, mas você não viu que na verdade eles estão enterrados dentro de você. Assim você se escondeu internamente, pela limitação do seu campo de atenção. Algumas pessoas, quando alcançam esse ponto, acreditam que elas eliminaram as impurezas, porque elas confundem o vazio com nibbana. Na verdade, esse é somente o primeiro estágio no nível imaterial,
e ainda assim se encontra dentro do plano mundano. Se você realmente quiser saber se a sua mente está no nível mundano ou supramundano, observe-a quando você dirigir a atenção internamente e ela se tranquilizar, sentindo uma sensação de paz e tranquilidade que pareça não possuir nenhuma impureza que a esteja adulterando. Solte-se desse estado mental para ver como ele se comporta por si mesmo. Se as impurezas conseguirem reaparecer, você ainda estará no plano mundano. Algumas vezes esse estado mental permanece inalterado pela força do seu próprio esforço, mas após algum tempo você fica inseguro em relação ao seu entendimento. A sua mente continua se manifestando, isso é, fazendo comentários. Se for esse o caso, não acredite que o seu entendimento seja verdadeiro. Existem muitos tipos de conhecimentos. O intelecto sabe, o coração sabe, a consciência sabe, o discernimento sabe, a plena consciência sabe, a atenção sabe, a falta de atenção sabe. Todos esses tipos se baseiam em conhecimento. Eles diferem entre si apenas na forma como sabem. Se você não for capaz de claramente distinguir entre os diferentes tipos de conhecimento, o entendimento pode ficar confuso, e assim você poderá tomar o entendimento incorreto como sendo entendimento correto, ou a não consciência como consciência, ou o conhecimento baseado em suposições como o conhecimento livre de suposições. Portanto, você deve experimentar e examinar as coisas com cuidado, sob todos os ângulos, de forma que você possa ver por si mesmo que tipo de entendimento é o genuíno e qual é o falso. O falso entendimento apenas sabe, mas não é capaz do abandono. O entendimento verdadeiro, quando se empenha em saber algo, já está preparado para abandonar. Todos os 3 níveis da mente apresentados até agora estão no plano mundano. O nível transcendente. Ele inicia com o caminho e o fruto de entrar na correnteza em direção a Nibbana. Aqueles que atingiram esse nível começaram seguindo o treinamento tríplice da virtude, concentração e sabedoria no nível mundano, e aí continuaram para conquistar o primeiro verdadeiro insight das 4 nobres verdades, o que fez com que eles se libertassem dos 3 primeiros grilhões. Dessa forma, as suas mentes foram libertadas na correnteza em direção a Nibbana. Os 3 grilhões são: ideia da existência de um eu, Sakaya Ditti, a ideia que nos faz acreditar que o corpo nos pertence. Segundo a dúvida, Vicikiccha, a incerteza que nos faz ficar inseguros sobre se aquilo em que acreditamos é realmente bom, isto é, quanto de verdade existe em relação ao Buda, Dhamma e Sangha. E terceiro grilhão, apego a preceitos e rituais, Silabata Paramasa, afeição pelo bem que praticamos, apego àquelas formas de bondade que são apenas externas. Exemplos dessa atitude incluem tais coisas como o desenvolvimento da virtude somente através da adesão aos preceitos. Aqueles que entraram na correnteza abandonaram completamente as crenças. Seus corações não são mais aprisionados a crenças e costumes. As suas virtudes estão isentas das limitações do tempo. Eles são capazes de libertar-se dos valores convencionais mundanos, que dizem que aquilo ou isto é a bondade. Aquilo que é verdadeiramente bom, eles viram surgir nos seus corações. O bem está exatamente aqui, o mal está exatamente aqui. Nenhum deles depende de ações externas. Isso está de acordo com o que o Buda disse. Mano Pubagama Dhamma Mano Seta Manomaya. Todas as coisas são precedidas pelo coração.
superadas pelo coração, alcançadas através do coração. Isso é o que significa entrar na correnteza. Aqueles que entraram na correnteza são como as pessoas que remam os seus barcos até a correnteza principal do rio Chao Phraya, e por isso estão destinadas a flutuar até a foz do rio e para dentro do mar de Amata, do imortal Nibbana. Existem 3 formas pelas quais eles podem chegar até o mar. O nível mais baixo de entrar na correnteza é igual ao barqueiro que se reclina e simplesmente apoia a mão sobre o timão. Esse nível do entrar na correnteza alcança seu objetivo lentamente. O segundo nível é como um barqueiro que tem o pé no timão e com os remos nas mãos ele vai remando junto. No terceiro nível, o barco está equiparado com um motor e o barqueiro controla o leme e assim ele alcança o objetivo em muito pouco tempo. Este alcançar a correnteza em direção a Nibbana é o estágio inicial do nível transcendente. Se você quisesse simplificar os 3 grilhões, poderia fazê-lo da seguinte forma: ter apego ao corpo como se ele pertencesse à pessoa. Isso significa a identificação com o eu. Ter apego às ações do corpo significa apego a preceitos e rituais. Não saber como separar a mente do corpo ou das próprias ações faz com que a pessoa não seja capaz de ver com clareza e entender verdadeiramente os fenômenos. Isso conduz à incerteza e à dúvida. Essas são apenas as minhas opiniões sobre o assunto. Portanto, vocês que estão lendo ou ouvindo devem considerá-lo cuidadosamente por si mesmos. Aqui termina a discussão dos estados habilidosos mundanos e transcendentes da mente. Ao conhecer as várias características dos vários estados mentais, você deve usar as 3 qualidades mencionadas acima como suas ferramentas. Mantenha sua atenção plena, plena consciência e os poderes de investigação concentrada firmemente estabelecidos na mente. Para poder obter o entendimento, você tem que usar o poder da investigação concentrada, que é um aspecto da sabedoria, para compreender como os estados mentais surgem e desaparecem, surgindo, tomando uma posição e depois retornando para a serenidade. Você precisa manter a sua atenção constantemente fixada na investigação dessas coisas, para você ser capaz de compreender o surgimento e o desaparecimento dos estados mentais. Então você irá compreender a natureza da mente que não surge e não desaparece. O conhecimento do surgimento e desaparecimento dos estados mentais passados é um nível de habilidade cognitiva e deve ser chamado de conhecimento de nascimentos anteriores. O conhecimento dos estados mentais conforme eles mudam no presente deve ser chamado de conhecimento da morte e do renascimento. Saber como separar os estados mentais dos seus objetos, conhecendo a natureza primária da mente, o fluxo ou a força da mente que flui em direção aos seus objetos, separando os objetos, a corrente da mente que flui e a natureza primária da mente, o conhecimento dessa maneira deve ser chamado de conhecimento da cessação das impurezas mentais. Os objetos ou preocupações da mente são as impurezas da sensualidade. A corrente que flui é a impureza do estado de vir a ser. Não conhecer a natureza primária da mente é a impureza da ignorância. Se fôssemos expressar isso em relação às 4 nobres verdades, faríamos da seguinte forma: os objetos ou preocupações da mente são a verdade do sofrimento. O fluxo da mente que corre em direção aos objetos e que se enamora dos objetos é a verdade da causa do sofrimento. O estado mental que penetra para ver com clareza a verdade de todos os objetos, para ver a verdade do fluxo da mente
e ver a natureza primária da mente é chamado de um momento mental que forma o caminho. Soltar-se dos objetos, do fluxo mental e da natureza primária da mente sem nenhuma noção de apego, esta é a verdade da cessação do sofrimento. Quando as três qualidades que auxiliam a mente, plena consciência, atenção plena e investigação concentrada, são fortes e vigorosas, a plena consciência se torna a consciência da libertação. Vidya Vimutti. A atenção plena se torna a compreensão, jnana, e a investigação concentrada se torna o insight libertador, a sabedoria que é capaz de permanecer fixa no entendimento da verdade do sofrimento, sem permitir que qualquer noção de prazer ou desprazer em relação ao seu objeto possa surgir. A compreensão examina a fundo a causa do sofrimento, e a consciência da libertação compreende o coração de forma clara e completa. Quando você obtiver o entendimento dessa forma, poderá dizer que seu entendimento é correto. Agora eu gostaria de voltar um pouco atrás e discutir a questão da mente um pouco mais detalhadamente. A palavra mente abrange 3 aspectos. Primeiro, a natureza primária da mente. Segundo, estados mentais. E terceiro, estados mentais em interação com os objetos. Todos esses aspectos, tomados em conjunto, compõem a mente. Se você não conhecer a mente desta forma, você não poderá dizer que realmente a conhece. Tudo o que você poderá fazer é dizer que a mente surge e desaparece. A mente não surge ou desaparece. A mente é boa, a mente é má. A mente se destrói, a mente não se destrói. A mente é um Dhamma, a mente não é um Dhamma. A mente conquista a libertação, a mente não conquista a libertação. A mente é Nibbana, a mente não é Nibbana. A mente é a consciência sensorial, a mente não é a consciência sensorial. A mente é o coração, a mente não é o coração. Conforme ensinado pelo Buda, existem apenas 2 caminhos para a prática: o corpo, a linguagem e o coração, ou o corpo, a linguagem e a mente. E ao final, ambos os caminhos chegam ao mesmo ponto. O seu verdadeiro objetivo é a libertação. Portanto, se você quiser conhecer a verdade sobre qualquer um dos assuntos acima, você terá que seguir o caminho e alcançar a verdade por si mesmo. De outro modo, você cairá em discussões intermináveis. Esses assuntos, para aquelas pessoas que não praticaram até alcançar o insight, são caracterizados pelas pessoas sábias como Sedamochana Akata, assuntos que farão apenas com que você transpire muito. Portanto, eu gostaria de dar uma breve explicação. A natureza primária da mente é a qualidade que simplesmente sabe. O fluxo que pensa e flui para fora do saber, para os vários objetos, é um estado mental. Quando esse fluxo se conecta com os seus objetos e se encanta com eles, ele se torna uma contaminação, obscurecendo a mente. Esse é o estado mental em interação. Os estados mentais, por si mesmos, e interação, quer sejam benéficos ou prejudiciais, têm que surgir, têm que desaparecer, têm que se dissolver por sua própria natureza. A fonte de ambos os tipos de estados mentais é a natureza primária da mente, que nem surge nem desaparece. É um fenômeno fixo, Titi Dhamma, sempre presente. Por natureza primária da mente, que é chamada de Pavasara, ou luminosa, eu quero dizer o estado normal e elementar do saber no presente. Mas quem não for capaz de penetrá-la para conhecê-la, não poderá obter nenhum benefício dela, como a história do macaco com o diamante. Por isso, o nome dado pelo Buda para descrever esse tipo de coisas é realmente adequado. Avidya, entendimento obscurecido, falso entendimento. Isso está de acordo com os termos
Pubante Añanam, não conhecer o início, isto é, a natureza primária da mente. Parante Añanam, não conhecer o fim, isto é, os estados mentais em interação com os objetos. Madhyantika Añanam, não conhecer o meio, isto é, o fluxo que flui da natureza primária do saber. Quando esse é o caso, a mente se torna um sankara, fazendo invenções, fazendo mágicas, fabricando em abundância nas mais variadas formas. Isso termina a discussão da mente como um fundamento da atenção plena. Quarta parte, então, objetos mentais. Os objetos mentais, como um fundamento da atenção plena, podem ser divididos em 3 grupos: objetos mentais internos, externos e objetos mentais em si mesmos. Os objetos mentais internos podem ser benéficos ou prejudiciais, mas aqui estaremos tratando somente dos 5 obstáculos, que são prejudiciais: Kamachanda, Vyapada, Tinamida, Udachya, Kokucha e Vichikicha. Desejo sensual, aversão, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade, descontentamento e a dúvida. Esses 5 obstáculos podem ser fenômenos internos ou externos. Por exemplo, a mente dá origem ao desejo, mas sem ter ainda fluído para fora para fixar os seus desejos em algum objeto em particular. A mente dá origem a uma sensação de má vontade, mas sem ter ainda se fixado em algum objeto em particular. Um estado de torpor surge na mente, mas sem ter ainda se fixado em algum objeto em particular. A mente está inquieta, ansiosa e perturbada por si, mas sem ter ainda se fixado em algum objeto em particular. A mente está em dúvida, com incertezas, incapaz de pensar muito bem, mas sem ter ainda se fixado em algum objeto em particular. Se esses 5 obstáculos ainda estão fracos e não fluíram para fora para se envolverem com algum objeto externo, eles são chamados de objetos mentais internos. Os objetos mentais externos são uma mente que, uma vez fez surgir uma sensação de desejo, ela flui para fora e se fixa em objetos externos, tais como visões, sons, aromas, sabores, etc. Uma vez que a mente fez surgir uma sensação de má vontade, ela flui para fora e se fixa numa visão, som, aroma, sabor, e depois tem aversão ao objeto, desejando destruí-lo. A mente, já em um estado de torpor, flui para fora e se fixa num objeto externo. Uma vez que tenha se fixado no objeto, ela então se torna ainda mais adormecida. A mente, já inquieta, flui para fora e se fixa em objetos externos, tais como visões, sons, aromas, sabores. Um estado mental de incerteza e dúvida surge na mente, e a mente o deixa fluir para fora, para fixar-se em objetos externos, tais como visões, sons, aromas, etc. Dessa maneira, esses são chamados de objetos mentais externos. Quando um objeto mental surge primeiro na mente, esse é chamado de uma qualidade interna. Quando ele se inflama, fica mais forte e flui para fora, para um objeto externo, é chamado de qualidade externa. Os objetos mentais em si mesmos significa focar em qualquer um dos 5 obstáculos, porque todos os 5 obstáculos não aparecem no mesmo momento mental. Assim, você pode escolher qualquer um dos obstáculos para focar e examinar. Por exemplo, suponha que o desejo sensual tenha surgido. Mantenha sua plena consciência firmemente estabelecida no coração e use seus poderes da investigação concentrada para manter a mente no fenômeno. Não vacile e não permita que quaisquer expectativas ou desejos surjam. Mantenha sua mente firmemente num só lugar. Não arraste outros objetos para dentro para que interfiram.
Foque os seus poderes de investigação apenas na qualidade que está surgindo no momento presente. Enquanto você não tiver obtido um insight claro e verdadeiro, não abandone os seus esforços. Quando você conseguir fazer isso, estará desenvolvendo os objetos mentais em si mesmos como um fundamento da atenção plena. Os objetos mentais mencionados acima são todos qualidades inábeis, a Kusaladama. Eles agem como obstáculos para os jhanas, para o insight libertador e o transcendente. Portanto, se você quiser se libertar deles, primeiro você precisa centrar a mente firmemente em concentração. Para ser capaz de centrar a mente com firmeza, você deve desenvolver as qualidades interiormente. Sampajanya, plena consciência, tenha sempre a plena consciência firmemente estabelecida. Sati, atenção plena, mantenha a mente se referindo firmemente a qualquer objeto que surja dentro dela. Vigie o objeto para mantê-lo na mente. Vigie a mente para assegurar que ela não se desvie do seu objeto e que não escape para outros objetos. Uma vez que você veja que a mente e o seu objeto se tornaram compatíveis um com o outro, use a tapa, o poder da investigação concentrada, para chegar até a verdade do objeto em questão. Se você ainda não conquistou o insight claro e verdadeiro, não afrouxe seus esforços. Mantenha o foco e a investigação até que o seu poder de discernimento esteja concentrado e forte, e você descubra que os objetos mentais, internos, externos ou em si mesmos, simplesmente surgem, desaparecem, se extinguem. Não existe nenhum valor permanente neles, porque todos eles são Sankata Dhamma, fenômenos condicionados, e tudo aquilo que é condicionado está sujeito às verdades de Anicca, impermanência, Dukkha, sofrimento, insatisfação. Isto é difícil de suportar, e Anatta não é você, seu ou de qualquer outra pessoa. Eles simplesmente mudam de acordo com as condições da natureza. Ninguém que possua discernimento verdadeiro irá acreditar que esses objetos são um eu ou algo de valor duradouro, porque essas pessoas viram que essas coisas são como rodas ou engrenagens. Todos que se agarram a elas são atropelados e esmagados. Portanto, se você espera alcançar a verdadeira felicidade oferecida pelos ensinamentos do Buda, deveria tomar os 3 objetos mencionados acima e fazer com que eles sejam características permanentes do seu coração. E assim você verá com clareza a qualidade livre de fabricações, chamada de não condicionado, Asankata Dhamma, o Dhamma verdadeiro, não criado, não causado. Ele simplesmente é, por sua própria natureza. Ele não fica dando voltas, surgindo e desaparecendo. O não condicionado é uma parte comum da natureza. No entanto, ninguém no mundo pode conhecê-lo, exceto aqueles que desenvolverem virtude, concentração e sabedoria. Assim, se você sinceramente quer superar o sofrimento, você deve trabalhar para fazer surgir o insight claro e verdadeiro através dos seus próprios esforços. Quando você conseguir se manter constantemente com plena consciência, será capaz de conhecer a natureza da mente. Os seus poderes de atenção plena e investigação concentrada terão que estar firmes no seu lugar, dentro de você, para que você não seja enganado pelos objetos e preocupações da mente. A maioria das pessoas, normalmente, não possui uma noção clara acerca da sua própria natureza, e por isso não consegue ver com clareza os pensamentos e desejos que surgem dentro delas. Como resultado, elas saem e se unem aos objetos dos pensamentos e desejos, dando origem à roda de renascimentos, que fica girando, girando, sem ter um fim. Agora vou fazer referência à roda internamente. Não entender a natureza primária da mente é o ciclo das contaminações, Kilesavata, ou ignorância, que é o início do ciclo. Isso dá origem ao ato da fabricação mental,
que é o ciclo da intenção e ação, Kamavata. Isto, por sua vez, nos conduz a experimentar os objetos mentais e as preocupações, que são o ciclo da retribuição, Vipaka, Vata. Portanto, existem 3 partes no ciclo. As 3 partes do ciclo podem ser ilustradas da seguinte forma. A ignorância é o cubo da roda. As fabricações mentais são os raios e as preocupações mentais a borda. Os órgãos sensoriais formam o jugo e os arreios. Os objetos sensoriais são o boi e o condutor é o nascimento, envelhecimento, enfermidade e morte. Agora, amontoe os seus pertences, as suas contaminações, e com uma chicotada você parte. O boi irá puxá-lo, conduzindo-o montanha acima e abaixo, até que no final você desabará e será partido em pedaços. Isso é, morrerá. Por esse motivo, precisamos fazer com que a nossa consciência penetre a natureza da mente no centro do eixo, que não gira com a roda e do qual se diz não ter ciclos. Quem puder fazer isso irá descobrir que o caminho é repentino e curto, não lento. Por exemplo, nos tempos antigos, monges e discípulos leigos eram capazes de realizar a iluminação mesmo sentados a ouvir um sermão, enquanto esmolavam por comida ou enquanto encaravam um cadáver. Disso podemos concluir que, após ter se imbuído com as qualidades mencionadas acima, Sati, Sampajanya e Atapa, eles focavam a sua investigação naquele ponto em particular e alcançavam um insight claro e verdadeiro ali e naquele momento, sem ter que puxar para dentro, para fora, para trás ou para frente. Eles foram capazes de se soltar naturalmente, sem dentro, fora, sem ir e vir. Aqueles que investigarem verão a verdade. Algumas pessoas creem que terão que abandonar todas as preocupações mentais antes de começar a se treinar, mas a verdade é que a mente é normalmente deludida exatamente nesse ponto, nas suas preocupações, e o ponto onde você é deludido é o ponto que você deve investigar. Se você não resolver o problema exatamente onde você se delude, não creia que fugindo você poderá se soltar. Mesmo que você fuja, você acabará voltando e caindo nas mesmas antigas preocupações uma vez mais. No entanto, as pessoas que possuem discernimento, quer lidem com aquilo que é interno ou externo, podem fazer surgir a virtude, concentração, sabedoria e libertação em qualquer contexto. Elas não possuem a noção de que o interno é correto e o externo é incorreto, que o interno é incorreto e o externo é correto, ou de que o interno é refinado e o externo grosseiro. Tais opiniões nunca ocorreram a pessoas com sabedoria. A sabedoria tem que ter um conhecimento abrangente ou um conhecimento geral antes que possa ser chamada de sabedoria completa. O conhecimento abrangente significa conhecer aquilo que é interno primeiro e depois o que é externo. O conhecimento geral significa conhecer aquilo que é externo primeiro e depois trazer essa consciência para dentro. É por isso que elas são chamadas de pessoas com discernimento. Elas são capazes de trazer aquilo que é externo para dentro. Aquilo que é grosseiro elas podem tornar refinado. O passado e o futuro elas podem trazer para o presente, porque elas reuniram os elementos do caminho em medidas iguais. Atenção plena, plena consciência e investigação concentrada. Cada uma realizando suas tarefas, formando o caminho que conduz para além do sofrimento. Aqueles que forem capazes de fazer isso serão capazes de alcançar a verdade em qualquer postura. Tudo o que eles virem será condição para o sofrimento. E a condição das coisas em si mesmas. Ver as coisas dessa forma se chama Yata Bhutayana. Compreender as coisas como elas na verdade são. Sumário. Os 4 fundamentos da atenção plena podem ser reduzidos a 2, fenômenos materiais e mentais, ou corpo e mente,
Embora eles sejam divididos em 4, apenas o fluxo da mente é que é dividido. Quando você chega na essência da prática, tudo se resume ao corpo e à mente. Se você realmente quiser simplificar a prática, você deveria focar na investigação do corpo e depois na investigação da mente. Focando na investigação do corpo, atente para qualquer aspecto particular do corpo, tal como a respiração, e então quando você for capaz de mantê-la em foco com precisão, espalhe a sua atenção para observar outros aspectos do corpo, examinando-os através de vários ângulos. No entanto, enquanto você estiver investigando, não abandone o foco original da respiração. Permaneça examinando as coisas até que você obtenha o insight claro e verdadeiro dos aspectos do corpo, e a mente fique mais tranquila, calma e sutil do que inicialmente. Se algo surgir enquanto você estiver investigando, não se apegue a isso de forma alguma. Focando na investigação da mente, coloque a sua atenção em um ponto qualquer e mantenha essa atenção perfeitamente imóvel. Depois que a sua mente tenha estado tranquila por um tempo suficiente, examine as maneiras pelas quais ela muda e se move, até que você possa enxergar que esses movimentos, quer sejam bons ou ruins, são apenas fabricações, sankhara. Não se permita ficar preocupado com nada que você venha a saber, pensar ou ver enquanto estiver examinando. Mantenha sua atenção no presente. Quando você for capaz de fazer isso, a sua mente estará direcionada para a paz e para o insight claro. Esse tipo de prática está de acordo com todos os 4 fundamentos da atenção plena. Quando você for capaz de fazer isso, você fará surgir um momento mental que forma o caminho. E no momento em que o caminho surgir com força total, é o momento em que você poderá se soltar. Soltar-se pode ser de 2 formas. Ser capaz de se soltar dos objetos mentais, mas não da própria mente. Segundo, ser capaz de se soltar de ambos, dos objetos mentais e do próprio eu. A capacidade de se soltar de ambos, dos objetos e do seu eu, é o que caracteriza o entendimento verdadeiro. A capacidade de se soltar dos objetos, mas não do eu, é o que caracteriza o entendimento falso. O entendimento verdadeiro faz com que você se solte de ambos. Ele permite que o objeto siga sua própria natureza como objeto e permite que a mente siga a natureza da mente. Em outras palavras, permite que a natureza siga o seu próprio curso. Nesse caso, o objeto refere-se ao corpo. Eu refere-se ao coração. Você tem que se soltar de ambos. Quando o seu entendimento alcançar esse nível, você não precisará se preocupar muito acerca da virtude, concentração, da sabedoria. A virtude, concentração e a sabedoria não são a natureza da mente, nem a natureza da mente é a virtude, concentração e sabedoria. A virtude, concentração e sabedoria são simplesmente fenômenos fabricados, ferramentas para a extinção das impurezas. Quando as impurezas forem extintas, então a virtude, a concentração e a sabedoria também desaparecerão. A virtude, a concentração e a sabedoria são como a água. As impurezas são como um incêndio. A mente é como uma pessoa usando a água para extinguir o incêndio. Quando a água extinguir as chamas, a água em si desaparecerá, mas a pessoa que extinguiu o incêndio não desaparece. O fogo não é a água não é o fogo, a pessoa não é a água não é a pessoa não é o fogo não é a pessoa. A natureza verdadeira da mente não é a impureza, nem a virtude, nem a concentração, nem a sabedoria. Ela simplesmente é, de acordo com a sua própria natureza. Aqueles que não conhecem a natureza da verdade sustentam que a morte é a aniquilação, ou que Nibbana é a aniquilação de um tipo ou de outro. Isso não passa de um mal-entendido. Mesmo aqueles que só atingiram o nível de entrar na correnteza
sabem que a verdadeira natureza da mente não é aniquilada de forma alguma. Por isso eles possuem a convicção forte e inabalável, acreditando nos caminhos e nos frutos. Embora os seus corações não estejam completamente livres da mescla das impurezas, essas impurezas não são capazes mais de apagar a verdadeira natureza dos seus corações, tal como um lingote de ouro que caia na sujeira. Embora coberto por ela, a sujeira não poderá transformá-lo em outra coisa que ouro. Isso difere da pessoa comum, sem instrução. A mente de uma pessoa comum pode ficar pura de tempos em tempos, mas ela não permanece assim. Ela não consegue escapar de ser tomada novamente pelas impurezas, tal como uma faca afiada, que só permanecerá assim se ficar em um banho de óleo. Se você colocar a faca em uso ou esquecer de banhá-la, o aço da lâmina irá se transformar em outra coisa que aço. Portanto, todos nós deveríamos nos esforçar seriamente para pelo menos entrar na correnteza, pois embora todas as qualidades que mencionei, condicionadas e não condicionadas, se encontrem misturadas em cada um de nós, nenhuma delas é tão louvada quanto o Viraga Dhamma, o ato do desapego, que extrai o não condicionado do condicionado, da mesma forma como o ouro é extraído do minério bruto. Ouçam o áudio do Ajahn Ben, vocês vão gostar muito. Os ensinamentos do Buda são sutis e profundos. Aqueles que não estiverem verdadeiramente empenhados em colocá-los em prática não irão conhecer o seu sabor, como um pastor contratado para cuidar do rebanho de vacas e que nunca conheceu o sabor do leite que elas produzem. Assim somos ensinados. Estudar é conhecer os textos, praticar é conhecer as suas impurezas. Alcançar o objetivo é conhecer e se desapegar. Obrigado a todos.